Agora 4h42, está entrando no ar o PM Educadora, especial, segunda parte do programa, debate sobre drogas. E a gente já está recebendo aqui em nossos estúdios o comandante da 178, Major Sérvio, a subcomandante Capitã Carla, soldado Amos, que também faz parte do projeto importante, né, nas escolas aí, que é o PROERD. Um projeto que a gente vem divulgando e debatendo aqui há muito tempo, levando ao conhecimento dos pais, dos alunos, e é muito importante, que está dentro desse contexto também, do mundo das drogas. E o conhecimento que a polícia leva até as crianças, alunos nas escolas. Professor, educador e psicólogo Hudson Miranda também conosco, e aguardando a presença do nosso querido Sérgio, presidente do CASIB e presidente do Conselho Antidrogas. Vamos aqui pegar o boa tarde primeiro. Começar daqui para lá, Capitã Carla, muito boa tarde. Obrigado pela presença. Muito boa tarde, Roberto. Muito boa tarde aos ouvintes da Educadora. Mais uma vez nós aqui, né, juntos, para estarmos levando mais informações para a população do Vale do Aço, em especial Fabriciano. Major Sérvio, mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde pela presença. Obrigado pela presença. Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos ouvintes da Educadora, os componentes da mesa aqui de hoje, que estamos fazendo aqui esse programa especial sobre drogas. A gente espera usar bem esse veículo de comunicação para debater um pouco mais sobre esse problema social tão grande que são as drogas. Soldado Amos, obrigado pela presença também, uma ótima tarde. Boa tarde e obrigado pela oportunidade de estar aqui levando informação à família que está em casa, ouvinte da Rádio Educadora. Boa tarde, professor, educador, psicólogo Hudson Miranda, que também faz parte do Conselho Antidrogas aqui de Coronel Fabriciano. Professor, mais uma vez, nosso carinho, nosso muito obrigado pela presença. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a toda a sua equipe, aos ouvintes da Educadora AM e a todos que aqui estão para esse debate. Eu espero contribuir com as minhas provocações, né, como sempre, para a gente ter uma abertura, para conseguirmos compreender ou pelo menos avançar na compreensão desse problema que não é simplesmente um problema de uma ordem só, né, é um problema multifatorial e multidimensional, como já começamos. Voltamos a apresentar PM Educadora. Quatro e 58 na Educadora. Estamos de volta com o PM Educadora, Capitã Carla, soldado Amos, Major Sérvio, meu querido Sérgio, presidente do CASIB, presidente do Conselho Antidrogas, professor, educador e psicólogo Hudson Miranda. E as perguntas que estão aqui para que nós possamos discutir, eu até trabalhei outras perguntas também, né, para o psicólogo, para o Sérgio, para a polícia também. E a primeira pergunta, eu gostaria de a opinião de todo mundo, apesar do tempo não ser tão grande, mas cada um já tem sua opinião formada. Sobre esses ativistas aí pelo mundo, a gente sabe que existem sim, e são feitas várias manifestações, está aqui a pergunta do Renato, que mora em Timóteo, sobre essas pessoas que ficam tentando a liberação da maconha, por exemplo. Isso pode abrir precedentes para que outras drogas também possam ser liberadas? Qual a opinião de cada um? Vamos ouvir primeiro aqui a Capitã Carla. Vamos começar daqui para lá. A Capitã Carla, que na semana passada falou um pouquinho, né, Capitã? Chegou aqui, a gente já estava naquele debate, já naquela correria. O pedido de liberação desse tipo de droga pode abrir precedentes para outro? E qual a opinião da Capitã subcomandante da 178 Companhia de Polícia? Olha, na minha opinião, Roberto, com certeza, né, a partir do momento que nós já temos a liberação, né, do cigarro, que são as drogas, né, lícitas do cigarro, né, temos a liberação da bebida alcoólica, e a gente vê o grande prejuízo, principalmente a gente que lida no meio policial, a maioria das brigas que acontecem dentro dos lares, brigas entre parentes, entre amigos, há o uso de bebida alcoólica. É muito raro a gente ir num lugar, porque está brigando marido e mulher e não tem a bebida alcoólica no meio. Então a gente verifica, se realmente, né, abrir precedente para maconha, vai chegar um ponto, igual, né, nosso professor falou, vai chegar um ponto que a maconha não vai satisfazer, vai querer outra, né? E vai só aumentando o grau aí de utilização das drogas. Então a gente verifica que está sendo difícil de aguentar os pingus. Imagina se liberar mais ainda droga, né? Eu penso assim, enquanto pessoa, né, que nós temos também os nossos ideais, né, nós temos, né, toda uma cultura, e enquanto policial também, a quantidade de problemas que iria aumentar para a gente, a nível de sociedade, relações sociais, seria muito complicado. Soldado Amos, boa tarde. A sua opinião sobre esse assunto, o pedido de ativistas pelo mundo sobre a liberação da maconha, e a pergunta do Renato, que a liberação da maconha abriria precedentes para outros tipos de drogas que poderia ser pior. A maconha é uma droga proibida no Brasil, né, pelos seus efeitos, né, no organismo. Então, eu acredito que, na minha visão, não
abriria precedente sim para outras drogas, uma vez que a pessoa, quando começa a usar droga, começa naquelas que são permitidas, né? Começa com álcool, cigarro, aí vai acontecendo o escalonamento, né? Parte para outras drogas, maconha, crack, cocaína. Então, a partir do momento que a pessoa não estiver mais satisfeito, procurar outro tipo de droga, abrirá outras correntes para pedir liberação de outro tipo de droga, sim. Ok, capitão terminantemente contra, soldado Amós, claro, terminantemente contra, e a opinião agora do Major Sérvio sobre esse assunto, que é um assunto que, querendo ou não, vem sendo discutido, algumas pessoas se manifestam de algumas maneiras, o professor vai falar daqui a pouco, vão para a rua com cartaz, e teve até um político, inclusive, que chegou a participar, pedindo a marcha da maconha, e interessante. A opinião do Major Comandante da 178 sobre esse assunto. Roberto, é difícil a gente, esse assunto é polêmico, mas eu, como policial militar, a gente que acompanha na prática esses problemas de drogas lícitas e também drogas ilícitas, nós sabemos que isso é muito complicado. Nós tivemos o depoimento aqui do próprio Sérgio, né, um depoimento maravilhoso no programa passado, onde o Sérgio mostrou realmente como que é o escalonamento do uso da droga. A pessoa procura uma droga menos potente e posteriormente já procura uma droga mais potente e os problemas começam a surgir. Não são poucos os casos de pessoas que nós vemos aí vendendo tudo que tem dentro de casa para poder manter o seu vício, praticando roubos, praticando homicídios. A Carla falou de drogas lícitas. Esse final de semana mesmo nós tivemos aí uma ocorrência em que um cidadão esfaqueou o outro depois de fazer consumo de bebida alcoólica. Então, todo dia nós vemos isso. Pouco tempo, no Morada do Vale, nós tivemos lá uma vítima de homicídio. A pessoa foi assassinada lá, porque depois de fazer uso de bebida alcoólica, queria tirar satisfações com o dono do bar lá, e acabou ela própria sendo vitimada pelo dono do bar. No bairro Mangueiras, da mesma forma, né, um homicídio, a Carla lembrou aqui, o homicídio em que o cidadão assassinou uma ex-companheira dele, tentou assassinar uma outra ex-companheira e depois suicidou. Tinha feito uso de bebida alcoólica. Então nós vemos que os efeitos são muito trágicos, até chega-se ao ponto de utilizar-se essa palavra, tragédia realmente, e a gente imagina que isso vai acontecer. O professor falou na última aula, que na verdade foi uma aula que ele deu para a gente. Eu concordo com você plenamente, né? Que a cada entrevista do professor, né, mesmo que você tenha dito assim de uma maneira... Foi um ato falho, mas inconscientemente foi correto. Eu tenho que dizer e concordar, porque toda vez que o professor está conosco aqui, eu até acabei colocando essa brincadeira, o professor, e acabou pegando, todo mundo que liga para a rádio, professor vai que dia? Não foi até um ato impensado, involuntário também no momento, mas que acabou ficando, e cada vez que o professor está aqui, a gente acaba aprendendo alguma coisa, com certeza. Com certeza, já colocou com a Carla, em termos práticos, que o Amós também disse, que eu estou complementando aqui, ele já havia colocado isso na semana passada. Realmente há um escalonamento, e até onde isso vai? Até onde vai essa liberação? E onde vamos chegar com isso? Então, realmente, eu tenho plena convicção que e sou absolutamente contra a liberação de drogas. Eu acho que cada vez mais talvez uma restrição mais forte. Já existem projetos aí, até propostas e pessoas, alguns deputados, eu não me lembro o nome do deputado aqui nesse momento, que chegou até a apresentar um projeto específico aí para combater o crack, em virtude dos malefícios, né, dessa droga, né? E foi aprovado pelo governo, diga-se de passagem. Exatamente. Então, assim, isso está em andamento ainda, né? Não, mas ele especificamente, Roberto, esse deputado defendia uma legislação específica para o crack. Seria uma alteração na lei de tóxicos, na lei de drogas, lei 11.343, punindo com mais severidade o traficante, a pessoa que comercializasse o crack, né? Então existem projetos até nesse sentido, porque mostrando, as pessoas já perceberam da gravidade dessa droga. Perfeito. Né? Vamos aqui com o Sérgio. Sérgio, em relação a essa pergunta, o pedido de liberação da maconha por parte de alguns, inclusive tinha até o Gabeira, que era muito, ele era muito, vamos dizer, comemorado por parte de algumas pessoas, que o Gabeira acabava até criando uma certa polêmica em relação a isso. Você, Sérgio, com todo respeito, que já usou maconha, que já foi usuário de drogas e que hoje é um exemplo de vida para todos nós, e para muita gente que quer sair dessa vida, né, que você já disse não é fácil, a liberação dessa droga, a liberação da maconha, abriria também precedentes para outras drogas? E qual a sua opinião?
Ô Roberto, uma boa tarde, né? Boa tarde a todos aqui, boa tarde aos ouvintes da educadora. Sem dúvida nenhuma, né? Não tem... Isso aí é uma coisa assim que a gente não precisa nem de raciocinar muito para chegar a essa conclusão, né? E eu faço um outro questionamento. Qual o objetivo de liberar? Para satisfazer uma minoria, entendeu? Satisfazer o prazer de uma minoria? Esse é um requisito da maioria? Isso vai contribuir para quê? Para uma sociedade melhor ou para uma sociedade pior? Será que essas pessoas têm noção do que é o efeito da maconha, entendeu? No cérebro, no neurônio de uma pessoa, entendeu? Tem noção do que é as consequências da liberação disso? Né? Foi feita uma pesquisa, foi feito um levantamento para se saber o quanto que isso vai contribuir? Claro que não, nós estamos vendo aí, foi colocado aqui, né? A questão do álcool, que é uma droga liberada. Então, quer dizer, 90% dos acidentes de trânsito é em decorrência de quê? Do uso de álcool. Então, será que nós queremos criar mais um problema, liberar mais uma coisa para ser um problema amanhã, entendeu? Para criar uma outra situação? E, sem dúvida nenhuma, a maconha ela é a porta para as outras drogas, entendeu? O próprio efeito dela faz com que a pessoa tenha uma frissura, tenha uma vontade de usar uma outra droga, de experimentar uma outra droga. Ela leva a isso, o caminho dela é esse, entendeu? Então, assim, não tem como, dificilmente um usuário de maconha é só usuário de maconha, eu acho que não é, pelo menos assim, ele fuma maconha, usa álcool, cheira cocaína e assim por diante. Ok. Professor, educador, psicólogo Odson Miranda, diante do que todo mundo já comentou, eu gostaria que o senhor fizesse também uma análise sobre essa pergunta. Eu volto a fazer a pergunta. Alguns ativistas pelo mundo pedem a liberação da maconha. Se isso viesse a se tornar uma realidade, o que significaria para a sociedade como um todo? Poderia abrir precedentes para outras drogas? A pergunta do Renato de Timóteo. Bem, Renato, você, como todas as outras pessoas que pensam dessa forma, eu faço um convite para fazer um outro raciocínio. Primeiro, ninguém sabe o que aconteceria, né? Nós estaríamos aqui especulando, né? O que poderia acontecer. Nós não sabemos. Segundo, eu acho que nós estamos muito acostumados a tampar as feridas com maquiagem, né? Eu acho que nós fizemos isso com o tabaco, né? Fizemos um pouco melhor com o tabaco, né? Porque primeiro nós deixamos o tabaco tomar conta e depois abrimos uma negociação legal, né? Onde o tabaco foi perdendo o glamour, né? Ele perdeu o glamour. Existem hoje gerações espontaneamente que não usam o tabaco, não usam o cigarro, ok? E o cigarro é uma droga lícita, certo? Evidentemente que nós não seguimos o caminho nem da opressão fortíssima, do sentido criminal, né? Nem subimos os morros atirando em quem vende cigarro. Eu acho que isso serve como uma primeira referência, uma primeira reflexão. A questão do que se busca com a droga, ela é muito controversa, ela exige de nós um desprendimento e uma capacidade de reflexão muito forte, porque o problema é sistêmico. O problema não está ligado somente à química dessas questões, né? Só o que ela produz ou deixa de produzir. Ele é muito mais profundo do que isso, né? Ele é resultante. Nós estamos discutindo resultados, nós estamos discutindo o que aparece, mas o que está por trás disso é uma crise social muito mais ampla. E quando eu falo crise social, eu não estou falando de crise dos morros, de pobreza, de miséria, não estou falando disso não. Eu estou falando de uma crise de dinâmica social, de funcionamento das pessoas, das relações que essas pessoas estabelecem no trabalho, na família, na escola, né? E isso vem se alterando dramaticamente. E aí o que acontece? As pessoas têm buscado refúgio em algumas questões. A droga é um desses refúgios, né? E o fato de nós termos essa tendência proibicionista, que veio inclusive da América do Norte, nós importamos de lá, né? Que aliás a lei seca veio de lá também, e que depois eles revogaram, né? Fizeram alterações. E por aí afora, esses erros foram sendo cometidos, a gente vem importando esses erros. Eu acho que a gente precisa refletir melhor, educadores, psicólogos, né, especialistas em saúde, usuários, familiares, né? Mas para discutir isso de uma maneira mais tranquila, encontrar um caminho mais saudável,
nós precisamos nos despreconceitualizar. Precisamos nos desarmar para ter condição de discutir outras possibilidades. Senão a gente fica discutindo sobre o que já existe. Discutir sobre o que já existe não precisa ser discutido. Já existe. Já está estabelecido. E nós sabemos o fracasso que é. Só para que vocês tenham uma ideia, uma ONG estrangeira fez vocês devem ter conhecimento disso, né? Os militares que aqui estão, fez um levantamento no Brasil, internacional, né? Mas apontou no Brasil, no Rio de Janeiro, um disparate, né? Só para vocês terem ideia, morreram em 2008 cerca de 300 e poucas pessoas em confronto com a polícia nos Estados Unidos. Só no estado, isso em todos os Estados Unidos, que tem 300 milhões de habitantes. Só no estado do Rio de Janeiro morreram quase 1.500 pessoas na mesma época. 5 vezes mais. Exatamente. Para que essa proporção fosse aplicada aos Estados Unidos, eles teriam que ter matado 28 mil pessoas. Ok? Então eu acho que nós... quem é que disse que proibir as drogas tem evitado o usuário de consumir? Há 100 anos nós estamos tentando proibir, tentando fazer valer a proibição, e há 100 anos os números não descem, no mundo inteiro, onde é proibido. Eles não descem. Mas a violência decorrente desse confronto, né, dessa guerra estabelecida e oficializada, inclusive, pela ONU, mata inocentes também. E a gente acha interessante, a gente não sofre, sabe, enquanto a gente não sofre, enquanto não é um filho nosso que morre. Enquanto os outros são estatísticas, enquanto está no morro, né, enquanto está nos guetos, e enquanto a gente não vê o sangue, está tudo bem. Mas na hora que mata um advogado, um engenheiro, né, no Leblon, na Savassi, no Itaim Bibi, aí as coisas mudam. Aí precisamos debater, precisamos rediscutir. Não é verdade? E geralmente rediscute sobre a ótica do peso sobre a polícia militar, né? Aí é o abuso da polícia militar. Quando está invadindo o morro, a polícia militar está fazendo certo. Isso mesmo tem que fazer. Pelo menos o que a maior parte da mídia faz é isso. Inclusive agora virou moda acompanhar a polícia militar, né? Com câmera. Está virando um espetáculo. Né? Gente ficando famosa, né? Às custas da desgraça social e às custas do risco, né? E do esforço da polícia militar e da polícia civil. Então, eu acho que isso é só para começar as provocações. Eu acho que a gente precisa refletir sobre essas questões, que elas são muito mais profundas e muito mais sistêmicas do que simplesmente proibir ou não proibir. Eu acho que nós precisamos discutir as possibilidades de regulamentação. E como seria? Por exemplo, quando você usa medicamento controlado, você tem toda uma regulamentação para o medicamento controlado, não tem? Claro. Mas só para ele. Hoje você vê uma festa da mídia Mas nós temos também em relação pessoas aos medicamentos, às drogas. Sim, que utilizam o remédio controlado, mas consegue sem a receita também, que Não é verdade? a coisa acaba É o descambando. contrabando. Não é verdade? Isso. É o contrabando. Mas aí o que acontece? Nós estamos discutindo, por exemplo, é preciso discutir nessa onda de abusos, né, de substâncias, por exemplo, como é que a indústria farmacêutica se comporta. Se anuncia remédio como se anuncia bala. Se deixa as drogarias se estruturarem como se fossem supermercados. Nós vamos continuar. Ou bombonier, Nós vamos né? continuar, eu estou com o meu bloco ali, vamos Ok. faturar, Augusto? A gente volta aqui com o comandante, se quiser falar alguma coisa na volta, sobre as colocações do professor, que foi justamente que tem muita gente querendo se promover em cima da polícia militar, fazendo trabalho e querendo aparecer, pelo que eu entendi, até mais do que a polícia. O trabalho da polícia é importante, muitas pessoas querendo se promover através do trabalho da polícia É militar. a crista da onda, né? Vamos para o intervalo, a gente volta com a palavra aqui, o Major Sérgio. Até já. Muito bem, 5 horas e 24 minutos, estamos aqui em off, né, com a nossa discussão, claro, no bom sentido, bem acalorada. Professor, para a gente concluir então aqui, a pergunta para a gente fechar, que eu quero passar também a fala ali
para o comandante da 178 Companhia Especial de Polícia. Vou ouvir também o Amós. Eu tenho mais duas perguntas aqui. Abriria ou não precedentes para outras drogas a liberação da maconha? É possível que abra. Agora, evidentemente, nós temos que enfrentar como é que nós vamos discutir essa questão. Não é só a gente discutir sobre a ponta, a consequência que está ocorrendo, mas onde, por onde, como ela está sendo glamourizada, como ela está sendo seduzida. Por exemplo, em Portugal, desde 2001, há uma descriminalização da maconha. Ok? Não aumentaram os números. Né? Houve toda uma intensificação via educação, via saúde. Né? Isso saiu da esfera criminal. Ok? E a partir daí, os números começaram a cair. E agora já tem, do mesmo jeito que no Brasil tem uma geração que não usa tabaco, tem algumas gerações, né, onde a maioria das pessoas que pertencem a essas novas gerações não sentem necessidade de usar o tabaco porque ele não é glamourizado, ok? Ele saiu de cena. A mesma coisa está ocorrendo em Portugal, por exemplo, em relação às drogas. De uma maneira geral. De maneira geral. Então, assim, e outros países vêm se movimentando nesse sentido, né? Como a Suíça, por exemplo, a República Tcheca, ok? Então, eu acho... O senhor acredita que o fato de ser proibido seduz mais? O fato de ser proibido seduz de uma maneira mais contundente as pessoas? De certa forma, sim, porque existe também uma atração pela transgressão. Quanto mais opressão em relação a qualquer coisa, né, mais sedutora ela se apresenta. Né? Porque o que acontece é o seguinte: há fornecimento em larga escala porque há desejo em larga escala. Isso é indiscutível. Não haveria fornecimento se não houvesse desejo. Como é que eu forneço algo que não é desejado? Né? O Major está me perguntando aqui, por exemplo, em relação ao álcool, se eu acredito, por exemplo, que um dia será possível conscientizar o cidadão de que o uso de álcool o prejudica em várias esferas, em várias formas de relacionamento com a sociedade, né? Como, por exemplo, no trânsito. Eu falei especificamente em relação ao trânsito, se seria possível que os motoristas se conscientizassem, todos aqueles que têm uma carteira de habilitação se conscientizassem ao ponto de, sem nenhuma repressão, saberem que não podem dirigir, fazer uso de bebida alcoólica. Se não houvesse nenhum tipo de repressão, será que o senhor acha que a gente nós poderíamos chegar a esse ponto? Aí, respondendo ao senhor, é o seguinte, eu não estou falando que não haveria nenhum tipo de repressão, mas eu acho que pode haver um tipo de regulação, onde, em primeiro lugar, saia do cenário de glamour o álcool. Existe no Congresso Nacional mais de 140 projetos para regulamentação de divulgação e uso do álcool. Né? Estão parados. Parados. Por quê? Nós sabemos por quê. A indústria do álcool não deixa esses projetos andarem. Ok? Então, o que acontecia, por exemplo, hoje o álcool patrocina esporte, ele patrocina shows, ele patrocina tudo que é sedutor, tudo que é prazeroso. Né? Como o cigarro fez um dia. O cigarro chegou a patrocinar grandes festivais de música, de jazz, Fórmula 1, ok? E aí os grandes peças cinematográficas, né, que são da propaganda, eles mostram o quê? Eles mostram uma combinação bombástica. Primeiro, eles mostram a indústria automobilística, mostram carros fazendo coisas que os carros não fazem. Né? Subindo em lugares que eles não sobem, né? Andando em estradas vazias, em cidades vazias e apontados como refúgios da alta potência. Ok? Aí a questão do álcool também é explorada com mulheres bonitas, né? Com o paraíso na terra, o lugar do refúgio da maravilha, onde quem não está incluído é absolutamente desplugado, fora do contexto. É alguém que não é deste mundo, não é desse planeta. Né? Então, isso vai colocando na mente das pessoas que elas só pertencem a algo, porque todos nós queremos pertencer a algum lugar, né? Mas a maioria das pessoas tem essa vulnerabilidade, né? E acabam se aproximando desse tipo de consumo. Aí, se você tira o álcool, vai migrar para algum outro lugar? Certamente. Vai migrar, por exemplo, para comida.
né? Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos um professor. alto índice de gordos mórbidos, né? E de endividados. Sim. Eu vou passar ali também a bola para o Major, capitão e o Amós. Não, ele fala no outro lado. Só para eu quero fazer uma pergunta aqui mais contundente. Sim. Professor Hudson Miranda, se o senhor tivesse o poder hoje na mão de fazer o seguinte, o senhor tem duas chances. Pode liberar maconha, não pode liberar maconha. Qual atitude ou teria que se pensar muito antes de tomar essa decisão? Bem, aí você me deu uma terceira via, né? Eu acho que o radicalismo de um ou de outro não funciona. Né? Uma coisa nós já sabemos, a criminalização como ela está é um fracasso no mundo inteiro, ok? Agora, o que nós precisamos fazer é discutir como é que nós vamos criar um outro modelo. Um outro modelo. Porque, por exemplo, existe uma série de distorções, né? Eu já ouvi, por exemplo, situações, por exemplo, se eu encontro um engenheiro, um médico, com 4 buchinhas ou 5 buchinhas de maconha, alguma coisa nesse sentido, ele é um usuário. Olha só a coisa, né? Mas e se eu encontro como é que você considera como usuário? Porque ele tem renda para isso, né? Ele comprou aquilo ali para consumir o mês inteiro, etc. e tal. E se você encontra um rapaz qualquer, né? Com essas mesmas condições? Aí eu quero saber de onde que tirou esse dinheiro para estar com esse material. Certamente é alguém traficando. Percebe? A confusão que nós estamos metidos nela. A deformação que nós temos. Né? Então nós precisamos rever essas questões, e para rever essas questões, nós precisamos descer as armas intelectuais, digamos assim, né? Aquelas que nós estamos acostumados a ver. E dar a chance a outras discussões que são mais profundas, né? Porque a atuação não é só da Polícia Militar, não podemos colocar o peso, só a responsabilidade na Polícia Militar, ou só nos agentes de saúde, né? Ou só no psicólogo, ou só no professor. É uma ação sistêmica. Essa ação pirotécnica e de confronto, ela inclusive atende a alguns interesses que a gente sabe muito bem qual é. Basta a gente estudar um pouquinho e ler um pouquinho. Eu acho que há muito desconhecimento, né? E há muita indisposição e ignorância na hora de discutir as coisas de uma maneira séria, que caminhos nós podemos seguir de maneira a não liberar geral. Não é transformar o Brasil numa Disneylândia. A questão não é essa. Uma Disneylândia de drogas, de tóxicos. A questão não é essa. A questão é como eu vou descriminalizar. Como é que eu vou desglamorizar? Como é que eu vou atuar? Não é simplesmente você chegar lá e usar a lei como um botão. Eu apertei o botão, a partir de hoje está tudo liberado. O que eu faço com essa liberação? É isso que tem que ser pensado. E as pessoas, quando falam na liberação, primeiro elas acham que está tudo contido, e não está. A gente sabe disso. Senão não haveria consumo, senão os nossos colegas que estão aqui da Polícia Militar não estariam arriscando suas vidas todos os dias em ações contra o tráfico. Né? Agora, do mesmo jeito, você não pode, do outro lado, somente abrir. Ninguém que está propondo a descriminalização, que eu conheça e que eu tenha estudado o assunto, está propondo a simples descriminalização. Existe uma discussão muito mais séria. Eu acho que isso é uma forma, muitas vezes, de desqualificar o outro lado da moeda, a outra forma de discussão. Se a gente pegar as palestras, as teses, né, as falas das pessoas que propõem descriminalização, são pessoas sérias, né? Muitos foram usuários, sofreram na pele, outros são especialistas também, são pessoas que estudaram muito sobre o tema, são cientistas sociais também, e que estão discutindo o assunto de uma maneira muito madura. Por que não discutir? Qual é o nosso problema em discutir? Né? Esse paradoxo social nosso, essa hipocrisia nossa, precisa ser também levada em consideração. Tá certo, vou passar aqui para o comandante, mas só para fechar a pergunta aqui. Você não liberaria? Se tivesse o poder de liberação. Voltando a dizer. Eu vou te dar agora só duas. Eu dei uma terceira via. Existe isso, não, né? Essa questão de liberar ou não liberar. Existe o seguinte, eu sou a favor da descriminalização, sim. Perfeito. Não, então... Sou a favor. Eu acho que, agora, ser a favor da descriminalização não quer dizer que eu sou a favor irresponsavelmente da descriminalização.
Mas eu sou a favor, sim, de uma discussão séria, nacional, sobre como nós vamos transformar esse cenário de guerra que nós temos num cenário saudável, capaz de atender a essa demanda, o que está acontecendo com essa demanda, e de diminuir essa demanda, como foi feita com o tabaco. Ok. Imagine você que está me ouvindo, se nós tivéssemos criminalizado o cigarro. Você fuma, não fuma? Sim. Você estaria preso. Sim. Ok? Ou não, né? Talvez poderia ter, diante da legislação... Com a onda criminalista, certamente, inicialmente você seria preso, para depois ir pensar numa outra forma. Né? Eu acho que é a mesma coisa nós pegarmos o açúcar, né? E a gordura fazem muito mal, né? E custam muito dinheiro à saúde pública do mundo inteiro. Vamos criminalizá-la também. Aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter contrabando, nós vamos ter o tráfico de gordura, o tráfico de açúcar. Né? E parece uma coisa surreal, né? Mas não será difícil encontrar tráfico de brigadeiro, né? Tráfico de almôndegas, porque vai ter consumo, as pessoas vão querer consumir, só que como elas vão ser oprimidas e reprimidas, né? O que hoje você consome por livre e espontânea vontade pode ser convencido do contrário, através de um sistema que funcione de saúde e educação, passa a ser liberado. Comandante Major Sérvio. Bom, Roberto, algumas coisas foram colocadas aqui, nós temos que entender. Eu concordo com o aspecto que foi colocado no programa passado, de que nós não temos que trabalhar somente as consequências do consumo de drogas, nós temos que trabalhar as causas desse consumo de drogas. É importantíssimo isso, precisamos de uma política macro, uma política abrangente, de forma que nós possamos realmente, partindo da política, do entendimento de que a droga, da atual legislação, partindo desse pressuposto, que a comercialização ela é proibida, é crime, nós precisamos de trabalhar e precisamos de dar um suporte também, uma estrutura governamental, de forma a desestimular as pessoas que queiram, que a droga não é o caminho mais interessante. Nós temos uma série de outras possibilidades para que os nossos jovens possam ser seduzidos por elas, verificando outras possibilidades, outras oportunidades, o esporte, coisas que foram ditas aqui, oportunidades, a educação, várias coisas que vão atrair mais do que a droga. Né? Eu concordo com tudo isso, eu acho que isso tem que ser uma ação conjunta, para que nós possamos um dia, no futuro, né, não termos tantos problemas, as pessoas vão ter educação, vão saber os efeitos das drogas, vão saber o que a consequência exata do uso da droga, ele não vai ser apanhado de surpresa, né? Não vai ser seduzido pela droga porque teve educação, soube fazer uso, vamos dizer assim, moderado, será que a gente pode dizer dessa forma? Mas o que acontece? Hoje, se você dizer como é o álcool, né? Se você tem um filho, você educa, né? Você fala, hoje o álcool é uma droga permitida, droga lícita. Você orienta o seu filho das consequências do uso do álcool, né? Que o uso moderado, né? Se feito de maneira moderada, com equilíbrio, né? Não vai te trazer nenhuma consequência de saúde, nenhum efeito mais sério de saúde. Hoje você educa seu filho para mostrar isso para ele. E mostrar para ele que talvez seja mais interessante não fazer o uso do álcool. E para academia, já com futebol. Exatamente. Corpo, né? Se você procura educar o seu filho bem, você procura mostrar isso tudo para ele, né? Para que ele possa fazer uma escolha e se quiser fazer o uso do álcool, que é permitido, que seja feito de maneira moderada. Mas as pessoas não têm, de maneira geral, hoje em dia, nem todos têm esse acesso a esse cuidado, né, familiar, uma estrutura familiar ajustada de forma a proporcionar a educação a essa pessoa, para que ela possa fazer uma escolha de maneira coerente, consciente, e sabendo talvez até fazer o uso do álcool de maneira moderada. Bom, mas enfim, voltando à questão das drogas, eu não concordo, em hipótese alguma eu posso concordar, convivendo numa sociedade como a nossa, né, falando aqui, vamos falar de Minas Gerais, do Vale do Aço especificamente, convivendo aqui, eu não posso concordar que nós tenhamos hoje uma condição mínima para
permitir e regulamentar a utilização da maconha, ainda que seja só da maconha. Eu acho que hoje nós estamos, aí questão falando de tempo, né? Então quer dizer que talvez no futuro a gente possa chegar a isso? Talvez, depois de um trabalho muito grande feito, um trabalho governamental, uma mudança cultural muito grande, uma estruturação governamental, social, né? Proporcionando educação, o acesso à educação a todos, né? Com uma reestruturação social bem grande, uma mudança muito importante realmente na sociedade que nós temos hoje aqui no Vale do Arco, no Brasil como um todo, talvez a gente possa chegar a isso. Acho que no futuro. Mas hoje, absolutamente eu não concordo. Eu acho que hoje os efeitos de uma liberação do uso da maconha, eles seriam devastadores. Hoje nós não temos não foi feito um trabalho para que a gente pudesse chegar a esse nível. Hoje nós não temos essa condição. Faltaria estrutura Nós não temos cultura, Roberto, jamais para enfrentar isso, né? Não temos condições, um trabalho de base suficiente para podermos chegar a isso. E essa é a minha opinião, tá? Minha humilde opinião, né? Eu respeito outras, respeito a do professor, fundamentada por ele, mas eu não vejo a menor possibilidade. Acho que seriam devastadores os efeitos, as consequências de uma liberação da maconha hoje. Hoje nós não temos essa estrutura. Hoje, falando de tempo, sim, eu tenho que falar de tempo. Hoje, talvez no futuro, né, depois de muitos anos, uma mudança importante, né, na estrutura governamental desse país, na estrutura geral desse país, talvez a gente pudesse chegar a isso. Ok. O importante de um debate, um bate-papo como esse, é justamente por estarmos numa democracia. Claro, como o comandante bem disse, cada um respeitando a opinião do outro. Eu não vou ter muito tempo, 5h41, infelizmente, mas eu articulei aqui uma pergunta para cada um. Eu vou começar com o professor, antes de eu chamar o comercial, tem uma pergunta para o comandante, para a capitã, para o Sérgio e também para o soldado Amós. E a pergunta para o professor, nós não temos muito tempo, mas vamos tentar o mínimo de tempo possível. Qual seria o papel eficiente da escola na prevenção do uso de drogas, professor? Olha, as pessoas sempre querem respostas como se fosse uma fórmula, né? Não existe fórmula, não. O que nós temos é um desafio muito grande, né, para a transformação. Há 30, 40 anos atrás, existia no Código Brasileiro a expressão mulher honesta. A comandante que hoje está entre nós, né, não estaria se não tivesse ocorrido transformações na legislação. Alterações importantes. E essas alterações ocorreram por força de pressão, por força de uma demanda social que falou, olha, uma demanda das mulheres, olha, nós precisamos mudar. E, inclusive, que encontrou resistência entre as próprias. Então, toda transformação, ela gera medo mesmo, porque nos lança no desconhecido. Agora, se qualquer um de nós aqui, né, ou qualquer um no Brasil, tivesse a solução perfeita, né, estava ótimo, estava tudo resolvido. Só que não há. O papel que todos devem adotar, o papel da educação, por exemplo, de transformação da educação, ele é um papel que passa por transformação, por exemplo, desde a formação do professor. E o papel do professor hoje, uma vez que a escola é a única instituição que praticamente se comporta como no início da sua criação, no Brasil. Não houve mudança? Praticamente nenhuma. Né? E todas as políticas que são colocadas são políticas de inclusão de matérias relevantes, como se fossem disciplinas. Não vai me espantar se daqui a uns dias eles falarem que vai ter a disciplina drogas e álcool. Porque tudo que se fala na sociedade, se fala que tem que se constituir uma disciplina para implantar no sistema educacional brasileiro. Mas não se transforma por se lidar com habilidades, com subjetividade, com potencialidade, com técnica pedagógica. Não se ouve os professores, né? Se impõe a eles projetos. Eles recebem toneladas de projetos e intervenções externas, mas eles não são ouvidos verdadeiramente. Não há integração entre as políticas públicas. Absolutamente. Não tem. Esse projeto, por exemplo, de implementação de luta contra o crack, né? Quer dizer, é um fragmento.
Mas seria um pontapé? É um fragmento. Acho que não. É pouco. Acho que é um pontapé para o debate, mas eu acho que é um pontapé errado. O debate efetivamente precisa se estabelecer. Nós temos que parar também com aquela ideia de que tudo que a gente faz é um avanço. Pode não ser. Pode ser a consolidação de algo que já está sendo feito. É injetar dinheiro na consequência. E quanto mais nós oprimimos, mais a transgressão aparece. Porque nós estamos na consequência. Ok, Soldado Amós, né, trabalhando aí com o PROERD, é uma campanha, um projeto, um programa muito bacana. E como os pais podem ter uma atitude de prevenção às drogas mais adequada? No caso, os pais desconfiam ou descobrem ou ficam naquela dúvida se o filho está usando ou não. Como é que é feito o trabalho de vocês para chegar até a família? Olha, o PROERD trabalha com as crianças do 5º e 6º ano, junto às escolas, junto com o corpo pedagógico da escola e junto com a família. Há uma reunião com os pais, onde mostra, né, o militar fala a respeito da prevenção, né, que o pai deve comentar, falar sobre drogas, né, no seio familiar, para que não haja surpresa a essa criança quando ela sair na rua, para que não haja uma oferta de alguém, de um amigo mais velho, de alguém, para que ele seja influenciado a usar drogas, o que a gente chamamos de pressão, né, pressão do grupo. Quando o pai detectar que a criança está, né, já influenciado por alguém ou usando drogas, ele deve realmente, se não tiver tido o diálogo antes, conversar seriamente, mostrar os riscos e consequências do uso do álcool, do cigarro, da maconha, né, porque toda droga ela age no organismo trazendo consequências, né? Uma delas é a dependência, depois a instalação de quadros já de deficiência física, né? De problemas respiratórios, no caso do cigarro, né? Da maconha, outras alterações, né? A questão de agressividade, problemas na escola, dificuldade de concentração. Então o pai tem que conversar assim e, se for o caso, procurar ajuda aos órgãos públicos que tem aí no município para combater o uso de drogas junto aos seus filhos. Ok, Serjão, você que já frequentou, já teve em casa de tratamento, assim que teve também, né, o seu vício com droga. Quando é que o dependente precisa ser internado ou partir de fato para esse tratamento? Bom, essa é uma pergunta difícil, né? Porque se ele já é dependente, então ele já precisa de ajuda, né? Se a droga já exerce um domínio, né, sobre a vida dele, se ela já dita as regras ali, né? No caso do dependente, é uma das coisas que a gente vê que a droga ela passa a ditar, né, a regra ali, o cara já acorda de manhã pensando aonde que ele vai arrumar, né, a próxima dose, o que ele vai ter que fazer. Então, quer dizer, ele não consegue fazer um outro planejamento na vida, uma outra coisa. Então, se ele já é dependente, já é hora, né, dele procurar ajuda, né, a princípio procurar ajuda, entendeu? E a primeira coisa que a gente faz é dentro de uma triagem que a gente faz no CASIB, como algumas pessoas que chegam, que têm essa rejeição à questão do internamento, ou até mesmo a pessoa está dentro de um exercício, no trabalho, coisa tudo, não pode se afastar para poder internar-se, ou não quer internar-se. A primeira coisa que a gente faz é um teste para avaliar quanto tempo ele consegue ficar sem usar drogas, a partir do momento que ele quer parar. Então ele diz, olha, eu quero parar, a droga, eu senti que ela está me prejudicando, então vamos ver. Então, se ele aguentar, né, ficar sem a droga, a internação ela não é uma regra, né? Todas as pessoas têm que internar. Tem pessoas viciadas que chegam, né, por si só e falam assim, não coloco isso na minha boca mais, e consegue isso. É um número bem pequeno, entendeu? Então, a partir do momento que a pessoa vê que ela não consegue mais, ela precisa de quê? Talvez passar por um processo de isolamento, de internação, para poder estar vencendo isso, né? Porque tem muita gente que fala assim, eu fumo aqui, mas eu não tenho vício nenhum, não. Eu fumo de vez em quando. Eu fumo, a hora que eu quiser eu paro. Quando ele assusta, ele já afundou em vários outros tipos de droga. Comandante, a polícia tem feito grandes apreensões de drogas aqui no Vale do Aço. E na última semana não foi diferente, aqui em Ipatinga,
16 quilos de cocaína, que, segundo informações da polícia, poderia ser espalhado aí para mais de 450 mil reais. Esse glamour do dinheiro e esse trabalho que a polícia vem realizando e tirando os traficantes de cena, isso faz com que daqui a um tempo também os grandes traficantes possam pensar duas vezes antes de começar o seu trabalho? Olha, Roberto, hoje a atual legislação de drogas, ela trata, o tráfico, a comercialização de drogas, ela é criminalizada, é crime. Sim. Hoje, e tem pena privativa de liberdade. Hoje o usuário, né, para o usuário não há a pena privativa de liberdade mais, né? A reclusão, a detenção, prisão simples, não há isso mais, né? Existem outros tipos de pena, mas continua sendo crime. A conduta continua sendo tratada como crime, né? Há até uma discussão doutrinária a respeito disso, porque alguns entendem aí que a lei de introdução ao Código Penal trata lá que crime, né, é aquele que é punido com pena de prisão, detenção ou prisão simples. A partir do momento em que a lei não previu mais prisão, detenção ou prisão simples, então não seria crime. Então até há quem defenda isso, né, a respeito, dizendo então que já houve a descriminalização. Mas não, hoje ainda está lá dentro do capítulo próprio dos crimes, né? Tráfico é crime, consumo é crime? Exatamente, o uso de droga também é crime, é tratado, apesar de do uso não ter mais a pena privativa de liberdade. Ok, seria o artigo 16 que eles falam, usuário. O artigo 16 e o outro 33, que é o tráfico. Antigamente era 12. Antes era 12, né? Agora houve uma mudança na legislação. Mudou essa legislação. Mas a gente entende que esse trabalho, que a criminalização das drogas, né, está aí presente, né? É importante a atuação da Polícia Militar aqui no Vale do Aço. A gente acha que esse combate que é feito por nós, é o que nós temos hoje, é o que nós podemos fazer hoje, né? Respondendo a sua pergunta aí. A gente acha, sim, a gente acredita sinceramente que esse combate, prendendo traficantes importantes, tirando de circulação pessoas que fornecem as drogas, nós vamos diminuir sim esses problemas. A oferta no mercado estará menor e as pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade. Não digo que aquela pessoa que já está entranhada no vício, que de qualquer forma, às vezes, ela vai conseguir uma certa quantidade de droga, mas aquelas pessoas que, porventura, sejam potenciais usuários de drogas, né? Pessoas que sejam assediadas aí pelos traficantes, né? pela oferta da droga. Eu acho que é importante, sim, esse combate. Eu penso dessa forma, é o que nós podemos fazer hoje, é o que a Polícia Militar atua preventivamente com seus programas, seus projetos, mostrando a nocividade aí das drogas, e nós atuamos repressivamente no combate àqueles que continuam, insistem na comercialização, mesmo sabendo que é crime, mesmo sabendo que há uma pena privativa de liberdade severa para quem comercializa. Se essa pessoa insiste dessa forma, ela tem que aprender pelo caminho mais difícil. Eu entendo, eu acho que é possível, e eu entendo, Roberto, que a criminalização ela é sim um desestimulador para aquela pessoa que queira iniciar, talvez, né, a sua, entre aspas, a sua carreira como traficante de drogas. Okay. Né? Eu entendo dessa forma. Ok. Para a gente fechar aqui com a capitã, né, a última pergunta, acho que já fiz a pergunta para todo mundo, vou fechar ali com uma parte final do professor ali, sobre o que a gente poderia concluir diante desse debate para pais e educadores. E, claro, eu vou convidar cada um aqui para falar do PROET, né, separadamente. A capitã Carla, o Major está comigo toda segunda, o Sérgio também quero convidar, o professor está comigo toda quarta. E a gente vai continuar, mesmo que pulverizado, fora do debate, porque é um assunto amplo. E cada um tem a sua opinião, é muito legal isso aí, essa democracia, essa maneira de discutir. Mas não significa que nós vamos parar por aqui. A polícia vai estar sempre conosco aqui nas segundas-feiras, queremos até agradecer mais uma vez ao Major. Agora, capitão, quando é que eu posso dizer, você está preso no artigo 16, que seria usuário, ou você está preso pelo artigo 33, seria tráfico? Há como diferir isso aí, ou não faz a menor diferença a quantidade que se esteja carregando? Depende muito da circunstância que foi feita a prisão. Né? Nós podemos pegar pessoas com uma pedra de crack, igual já aconteceu aqui, e essa pessoa, ela ser apontada por um outro usuário que estaria
sendo utilizado para fazer a compra dessa droga. E, frequentemente, ela vai lá e pede para fazer a compra de uma determinada droga, né? E sempre essa pessoa, para ela não ser enquadrada no tráfico, ela faz o transporte de pequena quantidade, né, de droga. Então, para disfarçar até mesmo a ação da Polícia Militar, ela pode estar fazendo esse transporte, esse comércio de droga em pequenas quantidades, como já aconteceu aqui. Eu quero não, realmente, sempre eu peço aquele indivíduo, ele vai lá e compra para mim, mas só que ele traz 1, 2 pedras de carro, configura o tráfico. Ele já está traficando, tá fazendo tentando comércio. ludibriar o trabalho da polícia. Isso, fazendo comércio. Então, fica mais difícil para a gente atuar nesse caso. Mas é uma circunstância onde você verifica que a quantidade foi pouca, né, 1 ou 2 pedras, mas configurou o tráfico, Sim. em razão da circunstância que ele foi pego. Cada caso é um caso Cada caso. específico, E né? pode ter montantes, né? Pessoas com grande volume também e configurar o tráfego, como também pessoas com pequeno. Só complementando o que a Carla falou, acho que ela já começou a falar aqui, é justamente isso. Às vezes, você pega um cidadão lá com 10 quilos de maconha, por exemplo, dentro de casa, dificilmente ele vai conseguir justificar que aquilo ali ele comprou para o uso dele, né? Só se ele estava com dinheiro, né, reservado aí, fez um investimento para usar maconha aí durante 5 anos. Essa droga vai até estragar nesse período, né? Então não tem menor cabimento. Então, a quantidade, ela é legalmente, de acordo com a lei, é um dos fatores que é utilizado para definir se caracteriza o tráfico ou não. Mas não é o único fator, como bem explicou aqui a Carla. Ok, para a gente fechar aqui, olha, eu nesses quase 20 anos de profissão, entre televisão e rádio, uma coisa muito bacana que aconteceu, inclusive, há uns 3 ou 4 anos aqui, eu trabalhando aqui na emissora, uma pessoa ligou e procurou a gente querendo tratamento. E queria pedir até ajuda à própria polícia. Eu me lembro do comando que estava aqui, e essa pessoa já se recuperou. É claro, a gente mantém o nome no anonimato. Se recuperou não, ele fala que está em tratamento eterno. Sempre está em tratamento, segundo ele, é como se fosse a bebida. Evite o primeiro gole para não dar sequência. Então, essa pessoa chegou a procurar. Professor, quando isso acontece, né, para a gente fechar aqui, eu gostaria até que você concluir para os pais e educadores. Quando isso acontece, é porque a pessoa realmente chegou no fundo do poço ou porque ela já chegou à conclusão de que nada daquilo valeu a pena? Nem uma coisa nem outra. Na realidade, os motivos que fazem com que as pessoas busquem refúgio em qualquer coisa, incluindo a droga, e busquem a saída do excesso desse refúgio, né, são tão diversos quanto as nossas digitais, né? Então, acho que nós poderíamos ficar aqui dias e dias discutindo pontos de vista e possibilidades, né? E o que é mais importante é que nós precisamos entender como é que está a transformação da nossa sociedade. É uma sociedade compulsiva. Consumista? Absolutamente, né? A compulsão está a serviço desse consumo, né? E como uma sociedade compulsiva e altamente contraditória, né, nós precisamos, então, voltar os nossos olhares para instituições que possam provocar, no mínimo, reflexão sobre essas questões. Essas instituições são família e escola, inicialmente. Pela cultura e educação e a aproximação das famílias, inclusive o sentido do que é família, né? O sentido de ter filhos e para quê, como é que essa dinâmica familiar, né? Que são coisas, são discussões que estão abandonadas há muito tempo. Né? E o resultado desse abandono, que a gente vem discutindo nas quartas-feiras, né? E dessas negligências, dessas discussões todas, nós precisamos substituir culpa por responsabilização, né? Precisamos substituir enfrentamento no sentido criminal por reflexão. Haja visto que a justiça brasileira não aguenta, não suporta mais a judicialização da vida, né? Tanto é que os juízes mais modernos, que estão preocupados com essa judicialização, que está travando a justiça está travada, né? Estão instalando as mediações, né? E que precisam ser extensivas, né, às escolas, por exemplo, porque nós estamos chegando a um ponto em que nós estamos em colapso de convivência. Está se matando muito fácil, está se agredindo muito fácil, e estamos nos refugiando nas nossas compulsões, fugindo, né, dos nossos fantasmas com muita facilidade, em busca de um prazer prometido, mas que muitas vezes se transforma no pesadelo que a gente já sabe qual é. Tá certo. Na quarta-feira a gente vai continuar esse assunto. Quero agradecer ao Sérgio, presidente do CASIB, Conselho Antidrogas, Major Sérgio, mais uma vez, obrigado, Capitão Carlos, Soldado Amós, professor, educador e psicólogo de Somiranda.
E na segunda-feira, se Deus quiser, a polícia volta a participar conosco aqui no PM Educador. E a gente, de repente, se o Major quiser, a gente pode também, na sequência, falando um pouquinho também com o Soldado Amos, sobre esse trabalho do PROERD. Eu quero mandar um grande abraço para o Francisquinho, que também fez e vem fazendo, está ainda atuando aí na área do PROERD. E também a Cabo Aldileg também. E a Soldado Cristiano também, a gente sabe do trabalho importante que vem fazendo. Eu gostaria até de futuramente convidá-los para a gente fazer um programa só do PROERD, para a gente falar só de drogas, tudo isso que é levantado das escolas, e quem sabe até convidar alguns alunos para vir aqui também falar dessa interação da polícia, essa interatividade da polícia com a escola, eu acho muito importante. Professor, mais uma vez, muito obrigado. E o programa está terminando. Amanhã eu volto 7 da manhã, às 7h30 eu estou no ar aqui com o Jornal da Manhã. E logo na sequência a gente vai fazer o microfone aberto. O Elcio Ferreira comanda o programa amanhã na parte da tarde. A todos um abraço, obrigado pelo carinho. Amanhã tem o sorteio.